Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Deus abençoe você. Este é o terceiro episódio do nosso Catequizandis Rudibus. E agora sim, depois de tanto falar, a gente vai pegar o Catecismo de São Pio X na mão e vamos ler aqui já a primeira pergunta e a primeira resposta. E a primeira pergunta é a mais famosa do catecismo. Sois cristão? Ou seja, você é cristão? E a resposta é sim, graças a Deus. Falei para vocês aí que esse catecismo era direto ao ponto, ó. Sim, graças a Deus. Pronto, acabou já a primeira pergunta. Já vamos para a segunda. A segunda pergunta é, mas por que você está dizendo graças a Deus? E a resposta é, eu digo graças a Deus porque ser cristão é um dom totalmente gratuito de Deus nosso Senhor, que eu não poderia merecer. E pronto, já foi também a segunda pergunta e a segunda resposta. E agora a gente vai ver que as perguntas elas vão como que evoluindo. Então, elas vão se tornando cada vez mais profundas e também as respostas e, portanto, também mais interessante. Pergunta número 3. Mas quem é verdadeiro cristão? E agora já começa a ficar muito mais legal, porque a gente vai agora descobrir o que é ser um verdadeiro cristão. A resposta é curta e simples. Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, primeira coisa. Aquele que crê e professa a doutrina cristã, segunda coisa. E aquele que obedece os legítimos pastores da igreja, terceira coisa. Ou seja, já acabou a resposta. É só 2 linhas. Mas aqui já tem muita coisa para poder trabalhar. Então, a primeira coisa, a pessoa, para ser cristã, ela tem que ser batizada. Então, é o batismo que faz com que nós nos tornemos cristãos. Depois, a gente precisa, não basta só ser batizado, eu tenho que professar a fé cristã. Então, aquele que crê e professa, são 2 coisas. Aquele que crê e professa a doutrina cristã. Então, eu digo com a minha boca, eu professo a doutrina cristã, mas eu também, intimamente, no meu interior, creio naquilo que eu professo. Então, eu creio naquilo que eu digo. E depois, a terceira coisa, eu preciso obedecer aos pastores legítimos da igreja. E aqui a coisa já começa a ficar ainda mais interessante. É legal ver, em primeiro lugar, observação, que o catecismo utiliza a palavra cristão como sinônimo de cristão católico. E no Brasil a gente convive com uma infinidade de denominações que se dizem cristãs. Ou seja, essas denominações, elas dizem que elas acreditam nas Sagradas Escrituras, que elas creem em nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que elas professam a doutrina cristã. Então, agora, lendo o catecismo, a gente vai ver se realmente essas denominações que se dizem cristãs professam a doutrina cristã. E aqui a gente já tem a primeira pedra de tropeço, porque se essas denominações não obedecem os legítimos pastores da igreja, ou seja, aqueles homens que foram instituídos pelo próprio Senhor nosso Jesus Cristo, que eu estou reconhecendo como meu Senhor e Salvador, a coisa já começa a complicar, né? Eu não vou aprofundar muito nesse argumento, porque nas perguntas seguintes a gente vai entrar nesse assunto com maior profundidade. Só estou fazendo vocês notarem que muitas das pessoas que se dizem católicas, que se dizem cristãs, elas não professam a fé que a gente recebeu dos apóstolos e nem obedecem os legítimos pastores da igreja. Às vezes essa pessoa foi até batizada, mas faltam esses outros 2 requisitos. Então essa pessoa pode dizer que ela é católica, ela pode dizer que ela é cristã, mas não é um verdadeiro cristão. Não é um verdadeiro católico. E é por isso que no episódio número 1 do nosso Catequizandis Rudibus, a gente deixou claro que o objetivo do nosso programa de catequese para iniciantes é ajudar você a se tornar um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão. Então vamos lá para a próxima pergunta. A pergunta número 4 é: que é a doutrina cristã? Porque olha só que interessante, a gente já viu que verdadeiro cristão é aquele que é batizado, mas aquele que crê e professa a doutrina cristã. Então a pergunta número 4 é, tá bom então,
E o que é a doutrina cristã? A resposta também é super curta. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, a doutrina cristã é aquilo que Jesus Cristo nos deixou, é aquilo que Ele nos ensinou e é o caminho da nossa salvação. Resposta simples, curta, direta. Pergunta número 5. É necessário aprender a doutrina que foi ensinada por Jesus? Essa é uma pergunta possível. Lembra que a gente está sempre aprofundando cada vez mais. A resposta é, com certeza. Certamente é necessário aprender a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou. E comete falta grave aquele que se descuida de aprender. Ou seja, já está complicando agora por nosso lado aqui. Se a gente se descuidou de aprender a doutrina cristã, a gente já cometeu uma falta grave. Por quê? Porque a doutrina cristã é necessária para a nossa salvação. Veja que é um edifício muito bem construído, todas as coisas elas estão conectadas entre si. A gente já aprendeu que a doutrina cristã é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Ele nos deixou, e que isso é caminho da salvação. Veja que nem tem sentido eu dizer que a gente não precisa disso, porque a gente estaria dizendo que o que Jesus veio fazer é inútil, que Ele veio fazer uma coisa que não é necessária, que não precisa, dá para se salvar sem isso. Então a gente já sabe que não tem sentido dizê-lo. A doutrina cristã é necessária para a nossa salvação. Jesus não veio fazer uma coisa inútil. Jesus não veio passear. Deus não se encarnou por brincadeira. E é por isso que é uma falta grave a gente se descuidar em aprender aquilo que é necessário para a nossa salvação. Pergunta número 6 é bem interessante também, veja só. Os pais e os empregadores são obrigados a mandar os seus filhos e dependentes ao catecismo? É uma pergunta. E a resposta: os pais e os patrões têm a obrigação de providenciar que os seus filhos e os dependentes aprendam a doutrina cristã. E eles são culpados diante de Deus se negligenciam esse dever. Então veja só que interessante, hein? Talvez você esteja até achando estranho que apareceu aqui que os patrões também têm esse dever, porque hoje a gente vive numa atmosfera onde o empregador ou a empresa e o funcionário, eles são tudo muito impessoal. Talvez é interessante lembrar que o catecismo é de 1905 e que naquele contexto mais rural a gente vai ver que muitos dos dependentes, dos empregados, eles moravam ali na fazenda do seu patrão. Tinha casinha da família. Então, se o patrão não tivesse o zelo de trazer o padre lá, o seu vigário, para dar catequese ali na fazenda dele. Em muitos lugares quem fazia isso era a dona da casa, a senhora da casa, era ela que dava essa instrução cristã a todos os dependentes lá da fazenda. Talvez o que eu estou falando possa até reavivar a memória de alguém que está escutando. Eu recordo isso porque agora a realidade é muito diferente. Então dá até a impressão às vezes que o Papa não está falando nada com nada, né? Por que ele falou de patrão? Tem a ver o patrão misturado com os pais. Esse conceito que agora se perdeu, então vai aparecer várias vezes no catecismo. Deus, o Criador, confia pessoas a nós. Então existem pessoas, existem almas que foram confiadas a nós. E assim nós nos ajudamos uns aos outros. Obviamente a relação mais clara e evidente é entre pais e filhos. Então os filhos, eles estão na responsabilidade de seus pais. As almas daquelas crianças foram confiadas àqueles pais. Portanto, eles são responsáveis pelo bem daquela alma. O bem físico, mas também o bem espiritual. Então tome cuidado aí, porque nós podemos ofender gravemente a ordem da criação se nós nos descuidamos de aprender aquilo que é necessário para a nossa salvação. Deus abençoe você, nos encontramos no nosso próximo episódio.